Boa noite, desculpe pelo atraso, por problemas técnicos, mas meu nome é advogado Armando, para quem não me conhece, eu sou advogado especialista em direito de família, criminal e também empresarial, e tenho uma abordagem psicológica, e sou coautor da advocacia afetiva. Hoje eu venho agradecer, venho fazer uma live, falar sobre temas atuais, que fazia muito tempo que eu não falava sobre isso, sempre em entrevistas. E eu tentei fazer uma forma de passar coisas na tela, mas não abriu aqui no meu Instagram. Nos outros, nas pesquisas que eu fiz, abre, mas aqui no meu não está abrindo. Não sei se é uma questão de configuração e depois eu vou olhar. De permitir a gente mostrar e postar vídeos, coisas mais dinâmicas. Prometo que vou fazer isso nessa semana ainda. Uma outra questão importante é agradecer os 19 mil seguidores. É, Desde o primeiro seguidor, desde o primeiro publicação, acho que eu já fui para 40 mil publicações. Eu sempre quis criar pontes para as pessoas que estão sofrendo e que muitas vezes não vê solução para essa saída. E o canal era sempre uma ferramenta, uma ferramenta para essas pessoas desesperadas ou muitas vezes coagida pelos seus companheiros, usando filhos, falando que ia fazer o inferno na vida. E quando eu pergunto para as minhas clientes por que elas me contratam, elas falam porque você não tem medo. Você deixa claro que não tem medo. Depois eu conto uma história de um marido abusador que pegou uma foto minha de uma ex-seguidora e de uma seguidora não, de uma seguidora. E e o que, que aconteceu? Ele falou que eu estava ameaçando ele, que eu estava crime de ameaça, que ele ia me denunciar. E eu nunca falei com ele na vida. Então isso acontece, é muito comum os abusadores fazer perfil falso, difamar, né? E eu não tenho medo mesmo. E se precisar eu vou para a justiça, né? Vai depender do nível, né? De ameaça ou de calúnia, difamação que eles fazem. Né? Primeiro eles começam a fazer com as mulheres, né? Basicamente são homens, na grande maioria. Eu peguei em 19 anos 3 casos só onde mulheres simulavam algumas agressões para ter direito ao patrimônio, mas isso é ínfimo, é 0,00000, né? Então, e também é um mito, vou entrar aqui num tema que, como eu trabalho com vulnerável, direito de família, né? E sempre tem um mito que os jovens matam, tem que diminuir para 16 anos, né? A maioridade penal. Quando você vai pegar pesquisas sérias sobre o sistema prisional e sobre a questão das casas de recuperação, você vê que os crimes mesmo bárbaros, como Champinha, é 0,00001. Então, e a maioria dos jovens que passam por algum sistema, eles não voltam ao crime. Então, é tudo mito criado para você, por uma indústria da segurança, do medo, porque quem ganha isso é só quem vende armas e quem vende segurança privada. Tá? E a classe média fica com medo. Tanto que você tem em São Paulo e nas grandes metrópoles processos de verticalização muito grande por causa da segurança. Quem ganha são empresas de seguranças privadas. Né? A maioria tem sempre pessoas ligadas a ou ex-policiais, né? Isso é muito comum, ligado ao sistema de segurança nas empresas. Então, essa ideologia da violência, não que não tenha violência, mas essa ideologia da violência que pega um crime e fica 24 horas, é também um processo de um mito para vender segurança privada, vender apartamentos para as pessoas começarem a se fechar. Então, voltando ao tema principal, que é sobre direito de família, as mudanças, coisas importantes que aconteceram
na legislação nesse último ano, e algumas coisas importantes que as mulheres não saibam, não sabem, nem os advogados muitas vezes. Eu já vi casos que elas falaram, eu tenho que sair da casa, e tem decisões do Supremo Superior Tribunal de Justiça que garante alguns direitos e que muitas vezes as mulheres não saibam, né? Então, primeiro direito, vamos falar um pouco sobre isso, que é o direito à moradia. Então, se essa mulher que comprou um apartamento, que está pagando o apartamento, que tem a casa, e o marido vai embora e tem filhos pequenos, e aí ele tenta entrar com ações para vender a casa, para pagar aluguel. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que se essa mulher tiver filhos menores, ela não vai precisar pagar aluguel, porque ela é meieira e ela precisa da subsistência do filho, da garantia do lar. E aí eu tenho várias ligações, várias consultas, vários clientes que procuraram advogados e falaram assim, não, você vai ter que vender e dividir. Então são direitos que as mulheres conquistam na jurisprudência, que não está na lei. Então, um advogado especialista, ele vai não só ler a lei é uma fonte do direito, são várias fontes, tá bom? Depois eu posso até falar um pouco disso mais para frente. Mas tem os costumes, tem a lei, tem a jurisprudência, né? Tem a doutrina, né? Dos juristas que escrevem, né? Teses, livros, né? Que vão dar um norte, né? A gente fala, os juristas não são advogados, pode ser magistrados, desembargadores, são pessoas que fazem uma carreira acadêmica e que têm um grau de conhecimento técnico acima da média, né? Então, tem outras fontes do direito. Então, assim, não tenha medo, mas isso precisa levar para o judiciário, né? Não aceite acordos porque ele vai te... muitas vezes você está sem dinheiro e ele vai falar assim que vai entrar na justiça, vai tirar seu filho. Essas ameaças são muito comuns para abusadores. E aí eu não gosto de usar o termo narcisista, porque narcisista é uma característica muito complexa, que eu acho que todo mundo tem um pouco, tá? Disso. Mas eu digo que tem narcisistas que não são abusadores, tá? Quando você vai estudar a questão do narcisismo, grande parte de Hollywood, desses atores, são narcisistas, porque eles acreditam naquele papel. Então, eles criam papéis para eles acreditarem, e não que eles são abusadores. Então, essa questão do narcisismo ficou muito em moda por causa das redes sociais, né? Mas eu acho que o termo correto são abusadores, são pessoas que em determinado momento, e aí tem abusadores que não são narcisistas, tem abusadores que não são psicopatas, entende? Então, tem psicopata que não é narcisista, então, tipo, é só para tentar entender que essas terminações, virou muito moda. Então, ele é narcisista. Como que a gente vai saber? Ele foi lá fazer terapia? Ele foi no psiquiatra consultar para ver se ele é narcisista? Tem características como todo mundo tem, cantores. Então, eu acho que essas questões precisam estar de pano de fundo. O mais importante é assim, eu fui abusada, ele é um abusador, ele é um torturador psicológico, o que ele é? Qual o crime que ele cometeu? Qual a dor que ele fez? Né? Então, o processo da dor é uma sociedade dos vazios, onde a gente tem basicamente o aparecer, o que eu sou, os filtros, né? Então, essa sociedade vai criar narcisistas, tá? Então, é uma sociedade do aparecer. Quem não aparece não existe, né? Não dá para trabalhar mais hoje em dia, qualquer empresa ou qualquer pessoa pública que trabalhe com público, se não conhecer redes sociais, se não conhecer internet, se não saber lidar e comunicar de uma maneira nova, porque é uma nova geração, né, vindo, que basicamente ele não quer mais aquele advogado que alguém indica, ele quer ver o advogado. Você pode até indicar ele,
mas ele quer ver se o cara tem, se ele fala, como ele se veste. Isso tudo é importante, né? Se ele é um advogado padrão, se ele é diferente. Então, tudo isso, essa nova geração vem com isso e você tem um conflito de gerações. Então, assim, claro que a indicação, isso é muito importante, mas isso hoje, não, só isso não vale mais. Né? Você precisa demonstrar também conhecimento e como que eu, como que eu falo para o outro, como que eu me comunico, por quê? Porque esse cliente ficou muito exigente. Eu digo e brinco, mas é verdade, que a gente é a geração que teve acesso ao Google Maps, que aparece lá. Você foi nesse lugar, aí você vai assim, eu quero ir numa padaria, ou no hotel tal. Você vai entrar lá no Google Maps para ver o que os outros dizem. É uma ferramenta de compartilhamento e de avaliação mundial que se você se a nota lá não tiver, ou se as pessoas reclamarem muito, você não vai naquele lugar. Então, isso vai para qualquer área, né? Até para padaria, até para lanchonete, até para o restaurante, até para viagens, até. Então, é um outro mundo, né? É um mundo da tecnologia, é um mundo do virtual, né? É um mundo do metadados, né? E o que acontece com isso? É uma sociedade de transição. E quem está, eu brinco que quem está nesse processo, eu que fiz datilografia, em 88, né? Em 87, 88, eu sei datilografar, eu fiz, e essa geração não fez, a gente fala que está no olho do furacão, porque a gente tem que assoviar e chupar cana ao mesmo tempo, tem que se adaptar a essas novas tecnologias, ver para onde a carreira está indo, para onde os processos de ferramentas eletrônicas tá indo para que eu possa me adaptar a esse novo mundo e para saber se eu quero também. Muitas vezes eu não quero fazer parte disso, quero fazer parte de outra coisa. Então, te dá mais opção de escolhas. Né? A tecnologia, você tem acesso a muito mais informação, que outras gerações também não tinham. Né? Voltando a agradecer a todo aquele que compartilhou, também a doutora Cláudia, que é uma influencer famosa, que acreditou no meu trabalho, divulgou as minhas redes. Então, a todo mundo que por algum motivo me ajudou nesse processo de crescimento até. Não, nunca fiz um Instagram para uma pessoa, nem para 100 milhões, nem para 1 bilhão. Eu fiz porque eu achava que eu tinha alguma coisa diferente para falar e acho que eu sei me comunicar com essas pessoas que sentem dor e que procuram um outro tipo de atendimento mais humanizado. E eu acho que eu posso dar isso na advocacia afetiva, com uma equipe de psicólogos, psiquiatras, médicos, assistentes sociais, porque são casos complexos e as respostas têm que ser complexas, né? Muitas vezes já tem advogados, você precisa analisar se você precisa ou não entrar, e o que eu falo é sempre o melhor para a cliente e nunca para o advogado. Tem casos que eu nem entro no processo, porque tá funcionando e para quê? E aí eu só cobro uma consulta e resolve isso. E aí eu falo, se por algum motivo eu faço um parecer técnico, em alguns outros casos, quando tem processo em andamento, tal, coisas mais complexas, eu falei, ó, se o advogado ou alguma coisa, a defensoria, não estiver fazendo isso, você me chama, porque eu acho que aí eu posso. Hoje você tem aquele acesso da senha, os processos são digitalizados. Então, eu acho que assim, o que você precisa ser honesto, né? Honesto e, e fazer realmente o que precisa e não o que o advogado quer que faça, tá? E essa relação de confiança e honestidade eu acho fundamental, até para criar alguns mitos, tirar alguns mitos da profissão da advocacia, né, que é muito marginalizado em alguns momentos, até na grande mídia. Né? Então, eu acho que a minha proposta é essa, e eu agora vou tentar entrar
no tema eu tinha um vídeo para aparecer, não vou conseguir colocar, mas a gente vai continuar falando. Se alguém quiser entrar na live para dar algum depoimento, é só pedir para chamar aí que eu entro, tá bom? Vai ser uma live comemorativa, um pouco mais contraída, e será um prazer colocar pessoas, e não tenho nenhum problema com isso, tá bom? Eu não tenho medo que a pessoa vai falar mal de mim ou bem. Então, essa é uma questão de verdade, mostrar a verdade, né? Uma outra questão importante é, voltando aos temas jurídicos, você tem direitos. Uma outra questão que também está muito em moda é o caso da companheira que não tem filhos. Então, a companheira que não tem filhos, na legislação, fala que ela não tem direitos, porque ela herdou e ela fica viúva. E já tem decisões do STJ que equipara a companheira aos filhos, tá? Só que aí as pessoas ficam com medo porque o juiz de primeira instância não dá, porque na lei não está. Então, esses casos são mais complexos e você vai conseguir só no STJ conseguir fazer a justiça. Então, e aí muitas vezes elas contratam advogados que não conhecem a jurisprudência atual do STJ, que basicamente é o que faz a legislação de direito de família e de direito da mulher. O Supremo lidar com coisas mais ligadas à Constituição, e os direitos de família, o direito da mulher está basicamente nas leis infraconstitucionais, que são as leis normais do Brasil, Código Civil, Código Penal, né? Então são processos que você vai ganhar lá, né? Porque são os ministros, né? E eles são os mais experientes. A maioria são professores, doutrinadores, que são indicados, e vocês vê sempre na mídia quando vai indicar alguém do STJ ou do STF, que é sempre uma questão polêmica, quem é que vai, qual o perfil, né? Porque eles vão fazer jurisprudência, eles vão decidir sobre casos concretos, né? Então, entenda, as mulheres ganharam muitos direitos, mas isso não é divulgado, tá? E quase poucas pessoas sabem sobre isso. Então, contratar um advogado especialista é muito importante, principalmente nesses casos que a lei ela é injusta, né? Que a companheira muitas vezes não herda patrimônios anteriores a quando ela não estava com ele ainda. Mas hoje já tem decisões. Pode mudar? Pode, mas hoje a decisão majoritária do STJ é isso, que a mulher não precisa pagar aluguel se ela tiver filho, né? Ela pode ficar na casa, e que também a companheira herda uma fração igual aos filhos, em caso de viuvez e tal. Então, são temas atuais. Uma outra questão que foi muito falada, eu acho que foi muito bom, porque foi muito divulgada, eu fiz até um post aqui falando do caso da guarda compartilhada no caso de abuso de violência e de violência psicológica, né? Isso eu sempre briguei por isso. Clientes que sabem, que me acompanha, que tem casos comigo, sabe da briga de eu fazer de tudo para que o abusador não tenha contato com a criança. E se tiver, vai ser com acompanhamento de babá, ou eu prefiro de enfermeira, e ele pague para que ela acompanhe isso, porque ela tem uma experiência médica e psicológica, para que essa criança não tenha danos, tá? Nenhum tipo de danos, porque a maioria vai procurar os filhos para fazer chantagem com a mãe, para chegar perto da mãe, para ter a mãe de volta, porque a maioria das vezes é a mãe brincando agora, dá o pé na bunda deles. Então é sempre uma luta, porque quando eles entram com ação de visitação ou de guarda, tem que ter avaliação psicossocial, e o judiciário é muito caso, demora anos, 1, 2 anos para ter
para ter essa avaliação. Então, a juíza fica, o juiz fica meio assim, tipo, meu, já está um ano, e ainda vai ser para um ano. Então, muitas vezes faz isso, e os advogados precisam pedir alguém, pelo menos se não. Eu sempre recorro das decisões, mas muitas vezes a mãe não quer é, recorrer. Tipo, porque você precisa entender como que está a cabeça dessa criança. Eu tive casos concretos que a criança falava que ia matar o pai, que ia matar o pai, que ia matar o pai, que ia matar o pai. Então, tipo, e aí a juíza dá. E eu falei, num caso concreto, só para você entender a complexidade, só que essa mãe, muitas vezes, olha, uma borboleta. Muitas vezes essa mãe, ela ela tá tão machucada, eu ia mostrar uma foto sobre, essa semana ainda vou falar sobre isso. Como é que fica o cérebro de uma mulher machucada psicologicamente, abusada, destruída na sua autoestima. Então, na ressonância você vê, tá? Que é aquela máquina onde as pessoas colocam de uma pessoa normal e de uma mulher destruída. Psicologicamente, sofreu violência psicológica por vários anos. Eu brinco que eu uso essa metáfora e falo, parece um cérebro cheio de paçoca. O cérebro de uma pessoa normal, ela é bem brilhante, assim, tipo um ovo. E de uma pessoa violentada, ela parece vagalumes, assim, dentro do cérebro. Então, a gente percebe, por isso que as pessoas falam assim, e eu tenho críticas pesadas, quem me acompanha e sabe disso, porque eu estou pegando muito caso, que quando eu pergunto por que você ficou tanto tempo num processo de abuso psicológico, eles falam, por causa da igreja. E as igrejas aí, eu não estou falando das igrejas tradicionais, mas estou falando das igrejas neopentecostais, tá? Que o pastor, a mulher do pastor, o obreiro diz, não, é normal, é assim mesmo, é família e tal, tal, tal. Só que ele não estuda. Tem um departamento dentro da Universidade de São Paulo, do HC, do Hospital das Clínicas, especialista em violência contra a mulher e contra a criança, contra a vulnerável. E tem estudos muito incríveis, depois você entre lá, tá? Departamento de Violência contra a Mulher, tal, da USP. E se vocês quiserem literatura, até para os advogados que querem trabalhar com isso, na biblioteca da Universidade de São Paulo, que é gratuito, que fica aqui no metrô. Como que é o nome do metrô? Não sei, depois da Paulista ali. Depois eu vou olhar. Fugiu. Acho que é Clínicas, né? Clínicas. E já saí dentro dele e tem a biblioteca. A biblioteca é incrível e tem um departamento, tem uma parte só de violência contra a mulher. Tem livros internacionais, em inglês, em português. Então, este processo precisa estudar. Tá? E hoje a gente tem tecnologia para isso, para mostrar que um processo de violência por muito tempo faz destruição. Só que o que acontece? O que eu acho assim? Aí a pessoa fala assim: para, você não está doida, você vem para a igreja que você vai melhorar, falta Jesus na sua vida. Tudo bem? Não. Pode ser, Jesus é importante, a religião é muito importante, sim. Quem me conhece sabe, vocês vão olhar até atrás de mim, tem coisas de Nossa Senhora, de Jesus Cristo. Lá no cantinho, lá em cima, tem a Nossa Senhora Aparecida. Eu não tenho, eu sou uma pessoa ecumênica, trabalho com todos os tipos de religião. A minha formação é essa, e eu não tenho preconceito nenhum com religião. Mas eu tenho preconceito com pessoas que usam a religião para fazer violência contra as pessoas. Tá bom? Então, isso eu não vou ficar quieto. Tá? E não estou falando que são todos os pastores, estou falando que todas as igrejas, mas eu estou pegando isso. E assim, e depois eu vou trazer até depoimento, eu vou trazer igrejas que fazem um trabalho de grupos de violência dentro da igreja para ajudar. Eu peguei um caso assim e fiquei muito feliz. Tudo bem? Da próxima vez eu vou pegar. Eu não ia falar sobre isso, mas apareceu aqui essa história. Então,
é só para entender que precisa pedir ajuda. E precisa pedir ajuda médica. Quando uma pessoa está nesse estado, ela precisa de ajuda médica. E ela é psicológica e ela é psiquiátrica. Tá? Ela não precisa de nada mais a não ser isso. Aí o que faz? Eu posso, por isso que é a questão química, porque o cérebro apaga. Então, o medicamento é para tirar ela do buraco. O medicamento vai resolver? Não. O que resolve? Uma vida saudável, ficar longe do abusador, alimentação, exercício físico. Por quê? Precisa repor. O exercício físico é uma questão química. Tá? É uma questão química. Ele te dá o hormônio do prazer, da felicidade, ele reconstrói seu cérebro. Alimentação também. Então, cultura, arte, estar com quem gosta, felicidade reconstrói a mente. Então, entender que não é só medicamento, mas o medicamento é importante. E quem tira o medicamento? O que acontece com os meus clientes? Não é só meus clientes, mas você vai ver qualquer pessoa que está no processo de confusão que a gente fala, que a gente fica confuso mesmo. Aí vem um advogado querer falar disso, que ela precisa cuidar disso, mas não estou procurando terapeuta. Várias falam, não estou procurando terapeuta, você está me analisando. Eu falei, não, eu tenho uma abordagem psicológica, eu tenho uma equipe, eu não faço análise, tudo bem? Mas eu sei. Porque assim, o filtro vem para mim, eu brinco, sabe a professora que tem que saber um pouco de TDAH, de terapia de hiperatividade, de uma questão de retardo educacional mental, né? Por quê? Para falar, mãe, tá com uma dificuldade. Ela é especialista nisso? Não. Vai procurar um neuro, vai procurar um psiquiatra, um neuropsiquiatra, ou um pediatra. Para quê? Para acompanhar essa criança. Porque a gente fala que a professora, como advogado, como um médico clínico geral, né, da saúde da família também, eles são são diques, é igual uma represa de Itaipu, que segura. Então chega, se você não souber pegar, a água vai para cá, aí vai gerar energia. Se você não souber mandar essa pessoa para um lugar, você vai destruir a vida dela. Tem casos que quando eu nem entro, porque quem sabe, quando eu percebo que a pessoa está em crise, eu atendo com psicóloga junto, né? Por quê? Porque tem uma confusão mesmo, tem muito medo. Então, o que acontece em relação a isso? Você precisa ser profissional. E aí, é o advogado que vai ajudar? Não. É o médico só? Não. É todo mundo. Por quê? Porque principalmente o abusador, ele usa as crianças, usa a família, usa os parentes. E aí você tem que ir para a escola, o advogado tem que ir na escola falar com o diretor e explicar, porque a mãe muitas vezes não consegue, porque a escola, o pai muitas vezes paga a mensalidade e fala que a mãe é doida. Então, é complicado. Então, tem que ter um olhar multidisciplinar. E aí que eu falo para as minhas clientes, se a criança volta muito agitada, xingando, opa, atenção, não vai mais. Vai mandar pro psicólogo. Se não tem condições, vai procurar. Tem o CAPS infantil, tá? Tá demorando, vai para o conselho tutelar, porque se percebe que tem abuso, se tem sofrimento. Então, assim, a gente tem ferramentas para lidar com isso. Até na justiça, se precisar entrar. Tá? Por quê? E aí eu falo, não deixa. Vai descumprir? Vai, deixa o juiz falar. Mas a gente precisa ter um acompanhamento. Então, mas se a criança não volta assim, não tem nenhum problema. Mas assim, a mãe ou o pai precisa estar atento a isso. Porque a criança volta diferente. Quem passou por isso sabe que eu não estou mentindo. E pode falar aí. Se alguém discorda disso, pode falar, que eu não tenho nenhum problema. Então, é um olhar mais complexo e multidisciplinar. Não dá para... eu falo do advogado patrimonialista e o do afetivo. Eu falei assim, problema de família é de sexta, sábado e domingo. Eu tenho que atender de sexta, sábado e domingo. Porque é na hora dos problemas, na hora das brigas, na hora de chamar a polícia. Entende? Eu vou levar a criança, eu não vou levar a criança, ou a mãe fala que não vai deixar. Então, assim, eu preciso sair correndo nessa hora, eu preciso atender o telefone. É de madrugada. Não tem isso. Porque o pai bebe e bate na mãe. Então, trabalhar com direito de família com um olhar de cuidar
é mais complexo. E aí eu preciso criar soluções para eu saber se é isso que eu quero ou não. Então, se eu não, eu tenho uma equipe de advogados e tal, de advogadas, então assim, se eu realmente quero viajar e quero ficar em paz, eu preciso deixar alguém cuidando disso, né? Então, não posso simplesmente falar, vou desligar o celular. Não, não posso. Então, entender que a advocacia afetiva é olhar para o ser humano no todo, no, no profissional, porque muitas vezes chega destruídas. Eu, eu tenho uma experiência, se vocês for lá no meu LinkedIn, José Armando de Farias, eu venho de empresa, desde os meus 14 anos de RH. Então eu tenho muita experiência na área de carreira, né? Então eu ajudo essas mulheres a se recolocar no mercado, né? Qual a capacidade delas? Se precisar, tem testes específicos, as empresas é, é, colocam para saber que áreas elas têm mais facilidade. Então, é mais complexo, mas funciona. Então, o resultado vem. É em curto prazo ou não, mas funciona. Se alguém tem dúvida do meu trabalho, tem uma série na Netflix que chama Inacreditável. Essa série é um pouco do meu trabalho, tá? Foi a série que eu percebi que eu falei assim, putz, essa série captou um pouco do meu trabalho. Então é muito boa, é uma série policial, vale a pena. E depois vocês deixem, se vocês assistirem, deixem o seu depoimento lá no direct ou aqui mesmo, em algum lugar, e eu quero seus olhares e depois vou falar onde é que eu me vi ali em determinado momento, porque são vários tipos de advocacia, de justiça, e eu faço um tipo de justiça que eu falo reparadora, é, então é um pouco diferente das outras justiças normais. E essa série Inacreditável aborda essa questão de um jeito muito diferente, né, na história das pessoas. Então, essa é uma outra dica de cinema e de série que eu gosto também. E aí, voltando lá, como é que você cura essas mulheres? Muitas vezes, mulheres controladoras, você precisa mandar fazer dança de salão. Mulheres tímidas, mandar cantar em videokê. Isso ajuda muito, tá bom? Então, não é uma coisa só tipo, que vai conseguir fazer. Ah, eu gosto de fazer terapias alternativas, tudo bem, pode continuar, mas não pare a psicologia, né? A terapia, e não pare o medicamento. Você vai parar e vai ter alta quando eles falarem para parar. Tudo bem? Você está precisando ser cuidada, porque a maioria dessas mulheres são muito generosas e sempre cuidam dos outros. E aí eu tenho que falar para elas que assim, agora está na hora de você cuidar de você. E agora está na hora de você confiar e deixar as pessoas cuidarem de você. Mas é difícil para essas pessoas que sempre cuidaram e deixar ser cuidadas. Primeiro porque não confia mais, né? Então, por isso que eu falo, são laços de afeto, são laços de acolhimento. É a terapia do abraço, é a terapia de ligar para a pessoa, né? Eu tenho, depois você vê que tem pessoas que são clientes que estão escrevendo aí, eu acho que vocês vão entender um pouco do depoimento delas. Se vocês quiserem entrar, só me manda a sugestão que eu peço para vocês entrarem, tá bom? Só me falar quem quer entrar, escreva aí que eu chame. E aí vocês falam um pouquinho. Então, entender essas questões é muito importante. Sobre a alteração da lei que proíbe ah, ah, os pais abusadores de ter a guarda compartilhada é fundamental. Fundamental. Porque principalmente com filhos pequenos, os juízes ficam com medo de tirar a guarda, o contato, ou muitas vezes a visitação, né? Por causa até dessa questão. Mas por isso que muitas vezes as mulheres não denunciam. Então, o que acontece? Eles entram com a questão e aí fica uma briga lá. E aí os advogados não falam que ele é um abusador, falam que ele só é nervoso, que ele grita. Etc. Então, entende como é importante? E assim, violência é no crime. Você prova a violência do abusador no crime. Então, lembra que eu falo que é um advogado que precisa trabalhar com as duas questões, com direito civil e com direito criminal.
porque senão você não consegue fazer justiça de maneira séria, tá bom? É lá que você vai provar que ele é um abusador, é lá que você vai provar que tem violência psicológica, tá bom? Pode provar também no civil, mas é mais difícil, tudo bem? Você tem mais ferramentas no crime, né, para fazer isso, tudo bem? E depois, se ele for condenado no crime, executar uma indenização no civil. Né? Então, isso é importante, entender os prazos. Cada caso é um caso, então é sempre a decisão da mulher. Quem sabe o cérebro da paçoca, então é uma paçoca mesmo. E aí por isso que demora. O que eu percebo no escritório? É que essas mulheres demoram, em média, 2 anos para elas ficarem melhores e que quando elas olham para trás falam, realmente eu estava confusa. Então, demora um tempo para reconstruir esse sistema neural. Mas o mais importante é contato zero com o abusador. Porque se você tiver contato, vai ter medo, vai ter pânico, vai destruir de novo. E aí, por isso que tem o advogado para isso. Tá bom? O advogado é para ajudar a conter um outro DIC. Então, é um DIC agora para conter o abusador, de várias formas. E aí, cada caso vai precisar analisar. Então, não tem uma regra. Né? Precisa saber do perfil do abusador. Né? Cada abusador tem um jeito de agir e a gente precisa criar soluções para que ele não faça mais isso. Tudo bem? Esse abusador aqui que me mandou a postagem, que pegou a postagem daqui eu sorrindo e falou que estava sendo ameaçado com a minha postagem, que eu nunca falei na vida com ele. Então, assim, é para rir, mas também é para ficar preocupado, porque onde chega o grau de loucura do ser humano, né? Quando um advogado só vai para ajudar as pessoas e essas pessoas se sentem ameaçadas, tá bom? Então é só para você entender que eles não têm muito limites, tá? Para fazer maldade e para colocar medo nos outros, né? Eles querem realmente colocar medo, né? É a única coisa que eles sabem fazer é colocar medo nos outros. Só que eles sabem que aqui não tem medo. Eu não tenho medo. E as minhas clientes sabem disso, que eu nunca abandono uma cliente, eu nunca desisto de uma cliente. Tem clientes que, em determinado momento, eu preciso tomar algumas decisões que elas muitas vezes não querem e eu preciso tomar. E elas me bloqueiam, falam, trocam de advogado e tal, tal, tal. Depois elas sempre voltam destruídas, porque os advogados não sabem lidar com o abusador, sabem lidar com o direito. Então, o direito é uma questão. Todo advogado sabe que estudou. Mas lidar com o abusador e as estratégias que ele vai usar contra você, independente do processo que você faça, aí é complicado, porque tem chantagem emocional, tem violência processual. Essa questão é muito importante, tá? Ô Lu, você quer participar ou não? Eu te falo, ela fala assim, me atende até de madrugada. Olha, isso é mentira, eu jamais fiz isso. Se falarem isso, eu não faço, tá bom? Então, atendo de madrugada, sim. Eu sei que a Lu tá falando que atende, mas eu vou explicar para ela, porque assim, gera um elo de confiança tão grande que quando ela sai para se divertir, ela me manda a localização, fala, você é meu advogado, vai ter que saber, se eu desaparecer, você que vai atrás. E ela não tá em São Paulo, né? Então, e ela faz um trabalho também incrível, acho que vocês devam conhecer, acho que na minha última live aqui, a live com ela é uma profissional incrível. Tá. Ela falou que fez uma questão estética, provavelmente, com a doutora Cláudia, e está parecendo um pato. Tá bom. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. A gente fala em outro momento. Depois eu vou tentar gravar. Eu estou montando o site, que é Advogado Armando, ainda está em fase de produção. Né?
devo até o final do ano estar no ar. E lá vai ter depoimentos, vai ter vídeos. A Carol também está falando, depois vocês escutem ela, tá bom? Então são depoimentos sinceros, verdadeiros, de alguém que tenta fazer uma advocacia um pouco mais humana e que respeita a pessoa, respeita a dor, respeita o tempo, que muitas vezes eu não posso entrar com alguns processos, porque a pessoa não está preparada emocionalmente para lidar com aquilo, né? O que acontece diante desses fatos? Vamos lá, voltar aqui. Tem um cliente falando que depois da mudança da lei do doméstico, a guarda agora deu para tratar até como agora o abusador fala que depois que mudou a lei da guarda, agora ele deu para me tratar até com bom dia, boa tarde, boa noite. Então, ele só maltratava, mas como agora ele quer ter contato com o filho, mas não é porque ele quer contato para o filho, ele quer ter contato com o filho para ter o poder com a mãe, né? É o poder da mãe, ele é preso na mãe, entende? É sempre na mulher. E aí o filho é só um instrumento de poder para que ele sabe que a mãe faz tudo por filho, ele vai sempre tentar estar próximo dos filhos para que a mãe possa voltar ou não fazer nada contra ele, né? Então é sempre essa estratégia da cabeça do abusador. Eles sempre usam as crianças, o patrimônio para isso, tá? Falar um pouco sobre violência psicológica. Aconteceu um caso bem complexo que tinha uma moça que está passando por violência psicológica e me procurou, mas não porque ela quis, porque alguém me indicou. Isso é uma questão complexa, porque muitas vezes a pessoa, a cliente que está passando pela violência, ela não está procurando ajuda. Ela só está desabafando com a amiga, né? Então, e aí a pessoa fala, mano, você pode ligar? Eu falei, não. Ela tem que pedir ajuda, né? Por quê? Porque ela tem que querer. Porque ela vai ter que tomar decisões, muitas vezes, que ela não vai querer. E aí eu preciso falar, você tem toda a liberdade. E ela queria sair de casa. E eu pedi para ela fazer algumas coisas. Ela desapareceu, normal. E depois ela volta. Olha, eu queria sair agora. Eu falei, você fez isso, isso, isso. Preciso disso, isso, isso. Alguém muito poderoso, muito rico e tal. E eu acho que ela não gostou que eu cobrei ela. Eu falei, precisa disso, porque depois ele vai usar. Ele é uma pessoa muito influente no mundo inteiro. Ele conhece até a rainha da Inglaterra, o Rei Charles. Então, assim, alguém muito influente no Brasil. E depois ela me bloqueou, entende? Porque eu acho que eu não falei para ela que ela tinha que sair de casa daquele jeito, correndo, fazendo aquilo. Eu falei, eu tiro você de casa, isso não é um problema, mas a gente precisa, porque ele vai usar a criança, entende? E como ele tem muito poder, ele pode, e ela é uma pessoa mais simples, também trabalha, pode usar desse poder financeiro para pegar a guarda. Então, a gente precisa ter provas. Eu falei, e aí, primeira coisa que eu falo para os meus clientes, grave o abusador. Grave o abusador. Se acordar de manhã, você liga o celular e deixa gravando. Se ele dorme com você, deixe gravando a noite inteira. Porque muitas vezes você está dormindo e ele transa com você. Ele faz abuso sexual. Tá? Então, você acorda e grita e tipo... Então, gravar. Aí ela falou assim, mas a gente não está conversando. Aí eu acho que ela não gostou. É porque ela não explicou para mim. Depois eu fiquei preocupado, porque eu nunca abandono uma cliente. Aí eu fui lá e mandei no SMS, falei, você me bloqueou? Fiz alguma coisa? Estou preocupado com você. Meus clientes sabem disso. E aí ela falou assim, eu já tenho advogado. Então, o que acontece? Não fiquei preocupado que ela foi embora. Fiquei preocupado com o que ele pode fazer com essa mulher. Tá? Então, isso me deixou preocupado. E ela falou assim, não, mas a gente não está conversando, ele não fala comigo. Isso chama tortura de silêncio. A pessoa fica sem falar. Eu falei, grave o silêncio. Eu preciso mostrar para o juiz que ele é um abusador e que ele usa a tortura do silêncio. Isso tem ampla literatura psicológica,
tá? Relatos, tudo que você precisar tem, pesquisas. Então, não tenha medo. Um bom advogado sabe fazer a prova, tá? Então, olha a maluquice. Parece de louco. Porque assim, eles falam, você é louca, louco é ele. E aí precisa pensar de forma diferente para falar assim, um advogado que não conhece, que não tem uma equipe que fala assim, a, a psicóloga falou assim, Armando, preciso a violência do silêncio, ficar em silêncio de uma tortura. Imagina uma mulher ansiosa, tal, quer falar, e o cara fica sem falar com ela por semanas, por mês. A minha cliente aqui está falando se alguém aqui já assistiu MEID, M-E-M-A-I-D. Diz que é muito boa, tá bom? Ela já me indicou, eu vou assistir, porque eu acho que é sobre violência contra a mulher. Depois ela pode escrever um pouco, eu falo para vocês. Mais uma outra dica de filme. E também tem um filme que eu gosto de passar para as minhas clientes, que é o Fabuloso Alfaiate, que é uma série turca real, que é como que a gente cura, qual que é o processo de cura. E lá fala a integração. Então o alfaiate em um determinado momento se perde dele e ele consegue se curar. Ele tem uma crise de criatividade, ele é um alto costureiro lá, alfaiate porque é turco, né? Ele faz alta costura lá e ele perde isso. E aí tem um processo dele, o processo de cura é aquele, tá? Quem sabe o que ele acontece com ele é a forma certa de curar. O que acontece, que é buscar o equilíbrio, tá? E ele vai buscar o equilíbrio em lugares muito específicos para a cura. Saiu a terceira temporada agora e provavelmente possa sair a quarta ou não, a Netflix ainda não disse. Mas assistam, porque, tipo assim, eu era feliz, eu era normal e fiquei maluca. Hoje eu tenho medo, hoje eu não consigo trabalhar, ou só trabalho e não consigo me relacionar, ou não consigo mais me relacionar porque fiquei com traumas, gatilhos. Então, como que você faz para se curar? E lá mostra, é uma série real de uma psiquiatra, que escreveu vários casos dela, clínicos, né? E esse caso específico do alfaiate, do fabuloso alfaiate, virou uma série da Netflix. Mas aquele é o melhor método que eu vi até hoje que funciona. Quis me matar várias vezes. Então, por isso que eu tô falando. Assista a série Alfaiate que você vai entender. Ele também quis se matar. Vai acontecer coisas lá. Então assista porque vocês vão entender como que é o processo de cura. O processo de cura só se dá por aquele jeito. Eu não conheço nenhum outro, tá bom? Para você buscar o equilíbrio. Agora você tem as questões médicas. E por que médico? Porque não é. Porque o médico te coloca em pé. A série fala como que você volta a ter equilíbrio, né? O processo de cura do equilíbrio. Mas antes, muitas vezes, você tem esse processo de querer do suicídio, que você não quer mais viver, de uma depressão muito profunda, e aí o remédio com a psicoterapia coloca as pessoas de pé, tá bom? Tira ela do buraco. A psicoterapia eu falo que deixa ela de pé. Agora, ser feliz vai precisar de um monte de outras coisas, né? Primeiro, entender o que ela gosta, fazer as coisas que ela gosta, e aí voltar a confiar nela novamente, tá bom? Então, é um processo para dentro e não para fora. Então, e é dia após dia. E aí, depende de tempo, sim. No mínimo 2 anos, tá? Pela minha experiência. Em 6 meses você fica melhor. Mas em 2 anos você consegue entender o que aconteceu. Sim, a série chama O Fabuloso Alfaiate, tá? É o alfaiate mesmo. Pode colocar o alfaiate que aparece, mas é o Fabuloso Alfaiate, tá bom? Para quem, para mulheres, vou indicar uma outra questão, como é um bate-papo. Para mulheres que sempre ajudam os outros e não se ajuda, sabe assim, deixa sempre para depois, tá sempre ajudando os outros, mas nunca consegue se ajudar. Tem um filme muito bom, que eu acho que é um dos melhores que eu já assisti na vida, que é o Fabuloso
Destino de Amélie Poulain. Não sei falar inglês, francês, mas é O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Ela é uma moça que gosta, muito boa, que gosta de ajudar os outros, mas que não gosta de se ajudar. E acontece um monte de coisas nesse filme, e aí como que você começa a se priorizar de novo, e o que ela começa a fazer para a vida dela, para ela ser feliz novamente, tá? Ela é feliz de um jeito, mas sempre servindo, né? Isso não é ruim, mas ela nunca nada para ela. Então, o fabuloso destino de Amélie Poulain é importante. Uma está falando aqui que hoje ela sabe a questão de uma dependência emocional. Então, dependente emocional é muitas vezes você terceiriza as suas decisões para os outros tomarem, tá? Isso basicamente está ligado à infância, né, ao momento, à forma que foi criada, ou não foi criada, ou muitas vezes abandonada, e precisa de alguém para cuidar, né? Cuidar da pessoa. Então, e aí eu falo, se você não sabe lidar com as relações, contrate um terapeuta para te ajudar, tá bom? Eu brinco, se você não... Amélie Poulain, a Renata colocou aqui. Amélie Poulain. Então, se priorizar é muito importante, tá? Muito importante. A coisa mais importante é se priorizar, é olhar para você. Você tem capacidades, você tem defeitos, mas nas relações, se eu tenho dificuldade, que algumas clientes falam que tem dedo podre, não tem dedo podre. Só não sabe. E muitas vezes são mulheres muito incríveis, têm mestrado, doutorado, têm uma carreira acadêmica, têm uma carreira executiva, mas têm dificuldade nas relações. Porque muitas vezes só desenvolve o lado profissional e não desenvolve o lado pessoal, tá bom? E uma terapeuta, uma psicóloga, alguém especialista nisso vai te ajudar, né? A isso. Por quê? Porque, principalmente, se eu tenho características de dependência emocional, nas relações eu delego para o outro tomar decisões. E aí vai desde assim, onde você quer ir? Eu já escolhi. Então nunca deixa a mulher decidir. São características abusadoras, controladoras. Tá? E aí são mulheres que falam assim, eu não quero decidir. Claro que não vai decidir toda vez um nem outro, mas tem que ter um equilíbrio. E aí vocês querem ir num lugar, o cara nunca quer. Características abusadoras. Nas relações que eu estou falando de namoro, de ficante, né? Onde você tá, muitas vezes é só o ficante. Deu um beijo na boca, o cara já quero casar com você. Tem clientes que chegam assim. Eu já quero. Maluco, literalmente maluco. Ele vai colocar. Apareceu agora uma moça, eu não consegui ver direito, mas eu postei no Stories, que é uma moça que foi 30 anos presa, que o cara não deixava ela sair e tal, o marido. Então, esse é um caso. E a pessoa falou, não, mas eu quero namorar, eu quero isso. Não, vamos pular essa parte. Não pule, não pule. E aí precisa de ajuda psicológica, tá? Porque parece que ele gosta de você. Não, ele quer te prender. É diferente. Um homem que gosta de você vai estar ao seu lado, nunca nem à frente nem atrás. Né? E não vai colocar uma corrente no seu pescoço, não. Vai falar assim: tenha toda a liberdade sempre. E você decide. Ah, que chato eu decidir. É importante. É importante decidir. Tá? É importante decidir. Tá? Não você decide. A mulher decide sempre. Tá? Porque a gente está numa sociedade patriarcal. Sim, eu sempre digo isso. Tenha toda a liberdade sempre. Porque as pessoas não sabem lidar. E tem pessoas que falam assim, Armando, eu não sei lidar com a liberdade, então decide para mim. Não, eu não vou decidir. Então, entender que as relações abusivas, as relações de boa qualidade, só mudam o RG. Todo mundo tem as dificuldades e tem as suas qualidades, mas eu devo a minha saúde mental ao Armando. Ele falava e
ele falava e eu batia de frente, abaixo a cabeça, hoje eu abaixo a cabeça porque ele é foda, sigo em tratamento. E eu falava para ela, não, é uma cliente que está escrevendo aí, eu não vou falar o nome, porque eu não exponho clientes, não exponho ninguém, eu conto casos, mas é só casos exemplificativos para mostrar, nunca vou pôr o nome de ninguém, nem se a pessoa autorizar, nunca, porque a internet é uma coisa meio maluca. Você está procurando um trabalho, e aí você põe lá no Google, e aí tem lá, tipo, olha, sofri, o Armando me ajudou, meu marido abusador e tal, 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 tal. Aí o pessoal olha lá e fala assim, Jesus, ela é louca. Ou um cara, ou o gerente que vai contratar, muitas vezes machista. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque principalmente agora com a inteligência artificial. Eu tenho uma parceira que depois, logo, logo a gente vai fazer, deixa ela ter um tempo, que a gente tem uma parceria, um escritório em Santos, e a gente agora está também trabalhando com direito empresarial, com empresas e tal. E também uma novidade, né, dessa parceria, porque eu não tinha muito tempo e ela está me ajudando nesse. E aí, logo, logo a gente vai fazer uma live junto para contar. Ela é uma especialista em direito digital. Tá? Então, a inteligência artificial, ela é uma professora universitária, é uma pessoa incrível, vocês vão gostar muito. E tem a mesma visão afetiva, tal, eu levo clientes lá e elas gostam muito, tá? Então, o que acontece? Neste processo de virtualização, principalmente com a inteligência artificial, provavelmente você vai daqui a um tempo colocar lá tudo sobre tal pessoa, do Armando, vai ter tudo lá. Então, não dá. Não dá. Então, principalmente porque segredo de justiça, todos os casos. As mulheres falaram, mano, não tem um processo. Eu coloco lá no Google, não tem nenhum processo seu de violência contra a mulher, nem de direito de família. Todos os casos de direito de famílias são com segredo de justiça, está na lei. Toda a violência contra a mulher é segredo de justiça. Só o advogado e o promotor e o juiz e a mulher tem a senha. Tá bom? E o réu. Então, assim, ninguém tem acesso. Tá bom? Então, é só para vocês entenderem que é mais complexo. Então, porque não pode, tá? Precisa garantir o direito da privacidade e de ter uma vida feliz para sempre. Não pode ficar preso ao passado. Eu tenho casos de clientes que eu indico e a pessoa fala assim, ai Armando, tá lá a coisa que ela fez tal coisa nisso. E aí tudo aquilo lá foi armado pelo marido. Então, mas eu não vou falar para a pessoa. Aí a pessoa vai lá pesquisar, tipo, ó, eu não vou falar isso, mas isso eu não indico uma pessoa que eu sei, eu não indico uma pessoa. As pessoas que trabalham comigo, as minhas clientes, sabem que eu só trabalho com os melhores e eu só trabalho com pessoas que eu tenho uma relação de confiança e amizade. Por quê? Porque se eu não puder sair de madrugada para atender uma mulher violentada ou em surto psicótico, ou em crise, para levar ela no médico, muitas vezes ela pedir ajuda, ela só tem eu muitas vezes, eu preciso ter alguém de confiança que faça isso. Então, se eu já demiti secretárias que falavam assim, eu quero um advogado que trabalhe das 9 às 15, às 17 horas, porque eu dou aula depois, e eu quero o advogado padrão lá, que eu fui secretária lá quando eu tinha 20 anos, e agora eu quero esse advogado. Esse advogado não existe. Comigo, não. Você procure outro. Entendeu? Não. Aqui é um advogado que cria seus horários, é claro, vai ter tudo isso, não é sempre, mas é um advogado que vai estar do lado da pessoa. Tá? Então, do lado da pessoa. Uma outra questão importante que as pessoas falam, olha, meu marido é muito importante, muito influente. Nesses casos, a gente pode usar a mídia, é importante, e as instituições internacionais, como os órgãos de direitos humanos, tá? Que você joga para fora do país. E aí tem pressão internacional, você põe na mídia internacional, que pressiona aqui, na mídia nacional.
hoje você tem redes sociais. Então, hoje em dia você tem ferramentas para conter até pessoas que usam esse poder e essa influência, tá bom? Por isso que eu falo, gravem os abusadores. Gravem os abusadores. Ah, eu não gravei, não tem problema. Mas se você está com ele, grave. Ah, se ele está em silêncio, grave. Passou o dia inteiro e não falou nada com você, tem um problema. Qual o casal que fica o dia inteiro, uma semana inteira? Eu peguei um caso de uma mulher que ficou 9 meses sem falar com o cara. E aí, quando eu pedi para ela ver o processo dela e a senha dela no fórum, ela falou, não consigo. Eu falei, então peça para ir com alguém. Não, eu não vou. Então tá bom. Eu não vou olhar o seu caso. Eu posso ir lá? Posso, mas eu não vou ajudar ela. Você vai com alguém ajudar. Eu podia ir com ela também. Eu falei, você quer que eu vou com você? Eu vou. Não, não quero. Então, a pessoa quer delegar, ela não quer ajuda. Em determinado momento ela entra em crise, ela vai... Todo o meu trabalho vai por água abaixo. Então, assim, eu não perco tempo. Eu aprendi com meu pai, que é uma pessoa muito simples, trabalha com agricultura orgânica, um cara que fez uma lei sobre agricultura orgânica em 2012, se eu não me engano, foi o único agricultor, produz, né, meus pais produzem alimento, meu pai faleceu, mas minha mãe ainda continua com um projeto que produz alimento dentro das cidades orgânicas, tá? Em hortas, tira da extrema pobreza, dá visibilidade, e é pesquisado no mundo inteiro. Meu pai falou assim, Armando, não gaste. Meu pai é católico, né, nordestino, falou assim, não gaste vela boa com defunto ruim. Então, assim, quer subir para cima? Eu pego na sua mão e puxo. Para ir para baixo, você vai sozinha. As meus clientes sabem disso. Quantas vezes eu já falei isso? Não vou mais falar com você. Se você não fazer isso. Eu paro de falar. Porque, principalmente com mulheres que sofrem violência, elas também testam você. Para ver se você realmente é leal a elas. Se você realmente vai ceder. Né? Então, é sempre uma troca. E basicamente o meu papel, que eu brinco na questão da psicologia, é um papel de pai, que vai falar assim, ó, precisa ir por aqui, você precisa se cuidar, tal, precisa estudar, precisa fazer isso e aquilo. Então, é um papel que, tipo, o pai é chato, né? É, chato. Você é muito chato. Eu sou legal e sou chato. Na hora que precisa, eu sou chato. Por quê? Porque eu quero que as pessoas cuidem delas. Eu não quero. E aí, uma das coisas da advocacia afetiva que eu estou escrevendo um livro, eu falo assim, tipo, como que é? Então, no momento que a pessoa está em crise, que ela está desesperada, que tudo está dando errado, eu preciso falar com ela todo dia, para construir pontes de confiança que eu não vou... Com o tempo, eu não vou falando mais todo dia. Né? Por quê? Porque ela vai melhorando, ela já vai para o médico, ela já tem o terapeuta, ela tem um médico, ela já vai tendo redes de apoio, tem assistente social muitas vezes, depende. Quando a pessoa está muito em crise, eu peço para chamar uma melhor amiga ou algum parente que eu preciso falar junto, porque quando a pessoa está no estresse pós-traumático, eu vou fazer uma live só de estresse pós-traumático e vou chamar uma psicóloga, tá? Quando ela está no estresse pós-traumático, ela esquece as coisas. Então, se ela está ansiosa, quer que eu resolva, e eu começo a falar de coisas muito técnicas, ela não vai lembrar. Então, eu preciso de alguém que ela confie muito, para que ela tenha discernimento, porque muitas vezes o medo então eu falo, pode ter o melhor médico, o melhor advogado do mundo, que a pessoa fala assim, não, você está falando não é mentira. Então, por quê? Porque o medo trava. E usando a religião, eu vi um artigo falando que a palavra que mais tem a frase que mais tem na Bíblia, acho que é 300 e poucas vezes, não tenha medo. O Apocalipse começa assim, não tenha medo, eu sou o João, não tenha medo. Então, sempre não tenha medo. Tá? Se essa pessoa entrou na sua vida, é para te ajudar. Não tem problema. Né? Pode testar ela, não tem nenhum problema.
E aí eu começo aos poucos, aí o processo vai andando, e aí é normal. Tipo, a vida corre normal. Mas eu tô sempre à disposição para qualquer momento, porque vai melhorando. Ela vai estar medicada, vai ter terapia, vai fazer outras coisas, né? Vai vendo que a vida segue, mas porque ela se prioriza. Tem casos que eu, em média, preciso esperar 6 meses para a pessoa estabilizar, né? Até para ter prova. Então, assim, eu não gravei, eu não fui no médico, eu tô doente, faz prova indireta. Começa a tratar agora, porque a gente tem peritos, a gente tem assistentes técnicos que vão fazer o nexo causal da sua doença agora, os médicos, com a situação. Então, a prova indireta funciona, a gente tem solução para tudo, tudo bem? Desde que a pessoa comece a se cuidar. Não dá, eu falo assim, eu só sou uma ferramenta, eu sou um advogado, preciso de prova. Não fiz, não tem problema, a gente produz prova agora. E 99% dos casos de violência psicológica, a prova é psicológica. A prova é médica, é psicológica, não é física. Se precisasse física, não precisava de mim. O Ministério Público vai lá e dá medida protetiva, a Defensoria vai lá, entra com a ação. Não precisa de mim. A maioria precisa de violência psicológica. Por quê? Porque o judiciário não sabe fazer a prova. Né? Então, por quê? Porque não tem um psiquiatra lá na hora que você chega lá na delegacia, no IML, não tem a psicóloga lá para te atender, não tem assistente social para te atender, né? Então, como que funcionaria? Se tivesse uma assistente social ou uma psicóloga, grava a pessoa, como ela chega, filma ela. Quando o juiz vem, vai falar, pô, essa pessoa não tá bem. Tudo bem? Então, e aí muitas vezes tem uma gravação, tem o filho que fala, tem testemunhas, vizinhos, dos gritos, das coisas. Então, a prova é indireta. Então, ninguém quer depor, não tem problema. Uma prova, se a gente conseguir provar com a questão médica, ele é condenado. Então, essa é a questão mais importante que eu queria que vocês fizessem. Não abandonem vocês. Tá bom? Muito obrigado pelos 19 mil. Se alguém quiser. Delegacia da Mulher é muito humilhante demais. Não vá na Delegacia da Mulher sem um advogado. Se você tiver violência psicológica. Se você tiver violência física, não tem problema. Vai ter as marcas, tudo bem? Então, existe ferramentas para isso. Mas na violência psicológica, não. Tá? Tem muito preconceito. E por isso que eu estou aqui fazendo uma live falando sobre isso, tá bom? Se precisar ajuda, a minha equipe está aqui. Eu respondo todo mundo no direct, tá bom? Tem meu WhatsApp aí no contato. Pode entrar em contato a qualquer horário, tá bom? Marque uma consulta, tudo bem? Se vocês quiserem tirar qualquer dúvida, eu estou à disposição de você e eu só agradeço a confiança de todos esses anos. Um grande abraço e a gente se vê na próxima.